Bem-vindos ao módulo de transtorno de estresse pós-traumático. Eu sou Sandra Odebrecht Vargas Nunes, professora sênior da Universidade Estadual de Londrina e psiquiatra. O transtorno de estresse pós-traumático, também conhecido como TEPT, é muito importante que ele seja reconhecido, porque ele tem consequências ao longo da vida. O que ele é? São sempre exposições à ameaça à vida. Pode ser algum desastre, incêndio, assalto, acidentes graves. Ele foi descrito primeiro durante as guerras, né? Que eles começaram o trauma de guerra, que era o transtorno, depois se transformou como transtorno de estresse pós-traumático. Também violências e abusos, agressões, abuso sexual, físico, ou ameaças de agressões. E geralmente ele pode ter uma história de trauma ao longo da vida. E se ele presenciou ou ele foi exposto a esses eventos traumáticos, ele vai ter lembranças por toda uma vida. Então é muito importante a gente fazer um diagnóstico e entender o TEPT. Então, como é que nós vamos entender os sintomas de transtorno de estresse pós-traumático? Geralmente a pessoa ela tem uma lembrança dos eventos traumáticos, ele inclui sentimentos, sensações físicas, sons, cheiros, imagens. Ele mesmo que ele não queira, que ele não deseja, aquilo vem na cabeça, aqueles eventos, com todas aquelas características. O de guerra vem com todas as lembranças dos sons, do local e as imagens. Muitas vezes ele não vem como essas lembranças, mas ele vem nos sonhos, que eles trazem as lembranças daquele evento traumático. E aquilo muitas vezes chama-se flashback, é como se ele voltasse àquele evento traumático e aquele evento vem na cabeça ele voltando. E ele geralmente ele tem muita reação emocional quando vem aquela lembrança traumática, né? Uma reação muito física, né? Quais são? Quando vem, ele sente aquele aperto no peito, sudorese, tremores, sufoco, tontura, toda vez que aquelas imagens aparecem na cabeça, né? E ele, outras vezes, ele vai tentar evitar que aquilo não apareça, ele quer fazer uma anestesia daquilo. Ele evita lugares, pessoas, sentimentos que lembram o evento traumático, né? Ele também sente muita culpa do evento traumático, né? E ele vem com sentimentos emocionais, tristeza, raiva, medo, culpa, vergonha e às vezes entorpecendo. Ele fala, parece que eu estou anestesiado depois disso, tá? E ele começa a perder interesse por coisas depois do evento traumático. Ele às vezes vai se sentir distante ou desconectado das outras pessoas. E ele vai se sentindo incapaz de vivenciar sentimentos bons, felicidade, alegria, ou mesmo relacionamentos com as outras pessoas. E muitas vezes às vezes ele fica tão irritado que ele às vezes perde até controle da irritabilidade. Tem dificuldades de concentrar e dificuldade de dormir pelo evento traumático. Lembrar que o evento traumático ele tem que durar mais que 3 meses para você fazer o diagnóstico. Como é que a gente vai recuperar do estresse pós-traumático? São abordagens complexas, longas, que nós usamos o tratamento farmacológico e a psicoterapia, que são eventos fundamentais no tratamento de transtorno de estresse pós-traumático. Hoje tem algumas inovações tecnológicas, hoje nós estamos estilo de vida, complementos, atividade física regular, para recuperação física e emocional. A recuperação leva tempo, é importante entender que você vai ter momentos bons, momentos que voltam, as experiências traumáticas, embora elas causam feridas, lembranças traumáticas, se você for fazer o tratamento, tratado adequadamente, você pode ter alguma forma de crescimento. Então é muito importante que você busque um compromisso de participar disso, de conhecer sobre isso, tá? Outro grande problema que às vezes a gente tem que diferenciar, o que é medo versus ansiedade, tá? Como diferenciar? Ansiedade é um transtorno que nós vamos ver nos próximos módulos, em que você sempre superestima, sempre está preocupado, uma previsão do pior, uma antecipação temerosa de perigos. Isso tem uma duração de 6 meses. E a ansiedade, ela está associada à tensão muscular, vigilância,
preparação e aquilo tem um comprometimento na sua vida do dia a dia. O que é o medo? O medo é uma resposta imediata a uma ameaça iminente e real. O medo, ele tem uma resposta autônoma, todas as pessoas, diante de medo, têm um mecanismo de luta ou fuga durante o perigo. E esses pensamentos de perigos, ele quer saber de escapes, né? Então, aqui Guernica, do Picasso, ele registra o horror da Guerra Civil Espanhola. Então, o que é o medo de uma guerra, né? Todos os trabalhos de estresse pós-traumático começaram com as guerras, né? Então, estresse significa sentir muito tenso, preocupado por situações adversas ou ameaças. Pode ser uma situação imediata por um período, ou ele pode ir para o transtorno de estresse pós-traumático ou para ansiedades, tá? O estresse, ele pode ser o desencadeante. Geralmente ele vem com sintomas físicos e emocionais, mas se ele não afetar a saúde, porque todo mundo passou por situações difíceis e não afetou a saúde, prosseguiu. Mas se ele ficar preso e ele começar a desenvolver ansiedade, o transtorno de estresse pós-traumático, nós temos que começar a perceber. Então, lembrar que às vezes todo mundo passa por um problema de estresse, alguém doente na família, que a gente tem dificuldade de dormir, dificuldade de apetite, irritabilidade, preocupação, muito cansaço, não concentra, dores no corpo, mas que aquilo passa logo, não traz consequências de funcionalidade, tá? Mas, se esse processo do medo e da ansiedade é que o medo é uma resposta imediata, uma fuga. A ansiedade já é um processo prolongado e que dura mais que 6 meses. Não é só o estresse da ameaça, ele já leva a comprometimento, uma duração prolongada, dura mais 6 meses, e comprometimento na vida. Então, lembrar, sempre ficar atento a alguns sinais e sintomas, para ver se eles ficam prolongados ou por um curto espaço que não afeta a sua saúde. Mas se dificuldade de dormir, o apetite diminuído ou aumentado, irritabilidade, choro frequente, preocupação excessiva, sempre previsão do pior, antecipando problemas, fadiga, dificuldade de concentração e tensão física e dores no corpo, se isso persistir, busque ajuda. Tem um livro que ele chamando Por que as zebras não têm úlcera, do Sapolsky. O que ele fala? Que as zebras, quando têm medo que o leão está atrás dela, elas fogem do perigo, mas acabou o perigo, elas voltam ao normal. Já o ser humano, acabou o perigo, ele fica pensando, ruminando e ele fica lembrando. Então essa é a diferença nossa de medo e de ansiedade.